Bom dia, amigos e amigas. É um prazer estar aqui junto com vocês nesse Dia Júris. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Marinho. Para quem me conhece, meu nome também continua sendo Bruno Marinho, né? Eu só falo isso, né? Para quem não me conhece, para quem me conhece também. Nós estamos aqui para falar de direito tributário. Depois dessa injeção de ânimo, de motivação, de coragem que o professor Anderson nos deu aí, ele é mestre em falar isso, né? Todos nós passamos por dificuldades. Eu tive que reprovar 19 vezes para poder passar para delegado de polícia, né? Então, a reprovação, né, faz parte. Se não reprovar, não tem graça. Não estou dizendo que você vai reprovar de propósito, né? A gente tenta não reprovar, mas é coisa que faz parte, tá? Eu nunca vi alguém desistir, todo mundo que eu conheço passou na OAB. Teve gente que demorou alguns anos, mas todos aqueles que continuaram... Ah, meu celular, que eu estava assistindo antes de falar. Eu perdi, né? Então todo mundo... O Anderson sempre gosta de falar, né? Quem não desiste, passa. E é sempre assim. Quem não desiste, passa. Pode ser que demore um pouco... Uns vão passar mais rápido, outros vão demorar mais, mas todo mundo passa, certo? Então, vamos seguir nossos objetivos, vamos para frente, que não temos muito tempo a perder aqui em Direito Tributário. Está aqui meu nome, Bruno Marinho, meu Instagram, Bruno Marinho Direito 1. Depois, mandem aí o feedback sobre a prova amanhã, depois que vocês terminarem a prova. Manda lá um direct, uma mensagem, uma foto das questões de Direito Tributário, que aí eu comento com vocês, tá? Você pode responder a prova, bate lá a foto, pergunta lá, professor, essa questão aqui, você acha que eu respondi certo? E eu respondo, eu ajudo todos vocês, é o nosso objetivo aqui, tá? Todo mundo junto, visando a aprovação de maior quantidade de alunos possíveis. Pessoal, como a gente tem só 20 minutos, então nós vamos focar no que realmente interessa. Os assuntos que realmente têm sido mais cobrados em direito tributário. Não vai dar tempo de revisar todo o assunto e nem vai dar tempo para você estudar isso que a gente vai falar depois da aula de hoje. Porque você vai ter uma infinidade de assuntos hoje aqui, então você vai sair do aulão aqui e vai para casa descansar, certo? Se você acha que você vai sair daqui e vai conseguir rever esse assunto, não vai dar, não dá. Então a hora da gente, né, revisar o assunto, tentar memorizar é agora. Apesar da gente usar uma linguagem assim, ser bem rápido, porque o tempo realmente é bem enxuto, então é a hora, é o momento que nós temos. O direito tributário é uma disciplina que é fácil, embora muita gente tenha a ideia contrária, mas o direito tributário é fácil. O pessoal aqui não estuda direito tributário. Você se dedica muito a constitucional, administrativo, penal, processo penal e civil. Se você dedicasse a metade desse tempo para o direito tributário, aí você iria ver que direito tributário é moleza. Vamos lá, sem perda de tempo, vamos começar. Primeira premonição, gente, é a premonição aliada a estatísticas de prova. Então eu separei alguns assuntos, aqueles que têm mais relevância, aqueles que mais caem nas provas. Princípios tributários. São muitos princípios tributários que vocês estudaram, que a gente estudou aqui no Universo Júris nas nossas aulas. Mas eu separei dois que você tem que saber. Você não pode deixar de saber esses dois princípios tributários, começando pelo princípio da legalidade tributária. Princípio da legalidade tributária é importantíssimo. Qual é a ideia, qual é a regra do princípio da legalidade? Todo tributo só pode ser criado, ou majorado, ou aumentado, se for por meio de lei. Então, não posso criar um tributo através de decreto, eu não posso aumentar um tributo por meio de decreto, tem que ser lei, essa é a regra. Eu só posso aumentar ou criar um tributo através de lei. Eu poderia diminuir por decreto, mas aumentar ou criar um novo tributo, só lei. Essa é a regra do princípio da legalidade, mas tem exceção. Tem exceção. E essa exceção é que costuma cair. A prova não vai cobrar a regra, porque a regra, a prova é uma prova que é um nível considerável. Não é uma prova difícil, mas também não é uma prova beabá. Qual é a exceção ao princípio da legalidade? Ou seja, tributos que podem ser criados ou majorados por meio de decreto. Não precisa de lei para aumentar ou para criar esses tributos. Eu coloquei aqui, para ajudar a decorar os tributos extrafiscais, quais são
os tributos extrafiscais, gente. Ó, tributo extrafiscal é o II, que é o imposto de importação, IE, imposto de exportação, IOF, imposto sobre operações financeiras, e o IPI. Então, esses 4 tributos são os extrafiscais. Eu posso aumentar o IPI, eu posso aumentar o imposto de exportação, posso aumentar o IOF, posso aumentar o IPI por meio de decreto. O presidente ele pode fazer isso por simples ato de decreto. Não precisa de lei para aumentar as alíquotas desses tributos, desses impostos. Beleza, são os impostos extrafiscais que são exceção ao princípio da legalidade. Além dos tributos extrafiscais, temos aqui os combustíveis. Quando eu falo em combustíveis, eu estou falando de 2 tributos. O ICMS sobre os combustíveis. Eu posso aumentar o ICMS sobre os combustíveis sem precisar de lei. E também posso aumentar a alíquota da CID. Escrevi errado aqui. CID combustíveis. CID combustíveis. Professor, o que é CID combustível? Não dá mais tempo. Não vá se preocupar em saber o que é CID. A prova vai dizer lá, CID combustível vai ter que ser majorado por meio de lei. Errado. Na CID combustíveis ou ICMS sobre combustíveis, não precisa de lei para ser aumentado. Então, para facilitar a memorização, você apenas basta saber que exceção à legalidade são os extrafiscais, e aí extrafiscais são esses 4 aqui, e os combustíveis. Falou em combustíveis, né? Então, provavelmente vai falar de ICMS ou de CID sobre combustíveis, tá bom? Então, ICMS só se for sobre combustível, aí não precisa de lei. Eu posso aumentar o ICMS sobre combustíveis sem necessidade de lei, eu posso fazer por meio de decreto. Beleza? Então, saibam a regra, mas principalmente a exceção. Voltando para a regra. Nós falamos que o princípio da legalidade diz que todo tributo só pode ser aumentado ou criado por meio de lei. Lei ordinária ou lei complementar. Em regra, lei ordinária. Tá? Então, para criar ou aumentar tributo, eu preciso de lei ordinária, a lei comum, aprovada por maioria simples. Mas também tem uma exceção. Existem alguns tributos que só podem ser aumentados, só podem ser criados por lei complementar. E aí vamos ter que decorar de novo. Estou falando isso aqui que é importantíssimo. Principalmente isso aqui. Em regra, os tributos são criados por lei ordinária. Mas tem alguns tributos que devem ser criados, que só podem ser criados ou aumentados por lei complementar. Quais são? São esses 3 aqui, que na verdade são 4. Primeiro, IGF. O IGF é um imposto sobre grandes fortunas. É um imposto que está previsto na Constituição, mas nunca foi criado. Se a gente quiser criar, precisamos de lei complementar. Coloquei aqui residuais. Quando eu coloquei residuais, foi para facilitar a sua memorização. Residuais aqui eu estou falando de impostos residuais e contribuições residuais. Impostos residuais e contribuições residuais. Ok? E empréstimos compulsórios. Então vamos relembrar, vamos repetir para memorizar. A repetição leva à perfeição. Tributos que só podem ser criados por lei complementar. Tributos que só podem ser criados por lei complementar. IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Os residuais, e aí não importa se é imposto residual, não importa se é contribuição residual. E os empréstimos compulsórios. Tá? Então, esses 3 tipos de tributo só podem ser criados por lei complementar. Isso despenca e prova. A OAB adora cobrar isso e adora cobrar como caso prático. Então, o contribuinte, o seu cliente, recebeu aí uma cobrança de IGF regulamentada por lei ordinária. Qual é o fundamento que você, advogado, vai utilizar para desfazer essa cobrança? Você vai justificar que o IGF só pode ser cobrado por lei complementar e não por lei ordinária. Então, essa cobrança é nula, é inválida, é inconstitucional. Legal, hein? Pessoal, outras matérias que só podem ser reguladas por lei complementar. A lei complementar, ela em direito tributário,
tem alguns outros assuntos que só podem ser regulamentados por lei complementar. Tá? Tem alguns outros assuntos que só podem ser regulamentados por lei complementar. Vou citar um só, que é muito importante, que a OAB costuma cobrar, que são as normas gerais de direito tributário. Normas gerais de direito tributário. O que são normas gerais? São normas que se aplicam a todos os entes federativos. Por exemplo, o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional é uma norma geral, ele não é aplicado só ao município de Sobral, só ao estado do Ceará, ele é aplicado para todo mundo, ele é uma norma geral. Para eu alterar o Código Tributário Nacional, eu tenho que fazer por lei complementar. Só lei complementar pode modificar, alterar, criar normas gerais. Se for uma norma específica, aí não precisa lei complementar. Um exemplo de norma específica, uma lei que regulamenta o IPTU de Sobral. Então, é uma norma bem específica para Sobral, não precisa de lei complementar. Agora, se for uma norma geral, vou trazer novos parâmetros do Código Tributário Nacional. Norma geral, isso é lei complementar. Beleza? Vamos seguindo. Gente, vamos só limpar as ideias aqui, né? Vamos limpar as ideias. Revisando esse slide aqui, que é muito importante. Princípio da legalidade tributária. Todo tributo só pode ser criado ou majorado por meio de lei. Em regra, lei ordinária. Tá? Alguns tributos podem ser criados sem lei, sem necessidade de lei. Quais são esses tributos? Os extrafiscais, que são esses aqui, e os combustíveis, ICMS e CID combustíveis. Por outro lado, alguns tributos só podem ser criados por lei complementar. Quais são esses tributos que só podem ser criados por lei complementar? O IGF, os residuais, que é para facilitar, e os empréstimos compulsórios. Ok? Outra coisinha, só para a gente passar esses slides, medida provisória pode criar tributo? Pode. Porque medida provisória tem força de lei ordinária. Tá? Então, a Constituição mesmo diz que a medida provisória ela pode regulamentar as matérias que têm atribuição, que são de atribuição da lei ordinária. Então, é possível, medida provisória, criar tributo. Mas tem uma observação. É necessário que essa medida provisória seja convertida em lei ainda no mesmo exercício financeiro. Tá? Então, se eu quiser que essa medida provisória crie um tributo, eu preciso converter essa medida provisória em lei. Ok? Seguindo, eu falei que são dois princípios importantíssimos. Princípio da legalidade e tem também esse segundo princípio aí, ó. É o princípio da anterioridade tributária. Importantíssimo. Pessoal, a partir de agora, né, até 8 horas da noite, não sei que horas vai terminar, o ritmo vai ser esse, é um ritmo frenético. A revisão é o máximo de assuntos no menor tempo possível. Princípio da anterioridade tributária. O que diz o princípio da anterioridade? O princípio da anterioridade diz que eu não posso criar um tributo e já cobrar esse tributo imediatamente. Eu tenho que dar um tempo para o contribuinte poder se organizar. Hoje é domingo, hoje é sábado, segunda-feira eu sei os tributos que eu vou ter que pagar. Então, o poder público não pode criar um novo tributo para eu começar a pagar segunda-feira, porque vai me desorganizar inteiro. Então, o contribuinte ele não pode ser surpreendido da noite para o dia com a cobrança de um novo tributo. Então, existem mecanismos para evitar que o contribuinte seja surpreendido, assim, de repente, com um novo tributo ou o aumento de algum tributo. O princípio da anterioridade tributária, ele diz, então, que a gente tem que observar duas coisas para poder cobrar um tributo. Se eu quero cobrar um tributo, sem surpreender o contribuinte, eu tenho que observar dois mecanismos. O primeiro mecanismo é a anterioridade do exercício. Se eu criei um tributo hoje, em 2021, eu só posso cobrar no ano seguinte, no exercício financeiro seguinte. Então, se eu criei um tributo em 2021, eu só posso cobrar em 2022. É a anterioridade do exercício. Exercício financeiro, tá? O que é exercício financeiro? É o período que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, se eu criei um tributo hoje, eu só posso cobrar no ano que vem, no exercício financeiro seguinte. Mas tem um segundo princípio, um segundo mecanismo, que é a anterioridade nonagesimal. Olha só, se eu criar um tributo no dia 31 de dezembro, eu poderia cobrar ele em 1º de janeiro? Tá no exercício seguinte, não tá?
mas de toda forma estaria ainda surpreendendo o contribuinte de forma repentina. Então não basta esperar até o exercício financeiro seguinte, eu tenho que esperar pelo menos 90 dias. Então são dois mecanismos, eu tenho que cobrar esse tributo no exercício financeiro seguinte, no ano seguinte, e tem que ter pelo menos 90 dias entre a instituição do tributo e a cobrança. Então vamos treinar rapidinho, só trazer um exemplo. Se o tributo foi instituído no dia 1º de novembro de 2021, eu posso cobrar em 1º de janeiro? Não, porque eu estaria obedecendo só o primeiro princípio, é só o primeiro mecanismo. Eu tenho que esperar 90 dias também. Então só poderia cobrar em fevereiro de 2022. É fevereiro? Eu sou ruim de conta. Pronto, aí vai estar cumprindo os dois requisitos. A OAB adora colocar esse tipo de caso prático na prova. Ela coloca lá uma situação que a lei criou um novo tributo e aí o contribuinte foi cobrado no dia X. Aí você vai analisar por que essa cobrança é legal ou ilegal. Então tem que ter essas duas coisas. Aqui, ó, nessas duas datas, nós estamos mudando o exercício financeiro e aqui tem mais de 90 dias. Então, beleza, está valendo, a cobrança é válida se for a partir de fevereiro do ano seguinte, nesse caso. Essa é a regra, mas tem exceção. E a OAB cobra a exceção. Você vai sabendo só a regra e ela coloca um caso prático com uma exceção. E aí o pessoal, ó, se atrapalha todo sem banana. Aí o aluno chega para mim, professor, aquela de anterioridade tributária, eu não sabia nada da prova, mas aquela de anterioridade tributária, ó, beleza, essa eu sabia. Aí manda a prova para mim. Aí eu falo, caramba, como é que eu vou dizer para ele, né? Quais são as palavras que eu vou usar para... A única questão que ele acha que acertou, a única, ele todo feliz, eu acertei pelo menos uma, professor. Eu, eita, rapaz, talvez, né? Quem sabe, tem outro exame daqui a 3 meses, não se preocupe não, né? Na próxima você não vai mais errar. Então vamos lá, a prova adora esse assunto porque ela cobra a exceção. Vamos lá. Tem alguns tributos que não obedecem o princípio da anterioridade, que eles não podem esperar. Tem alguns tributos que não podem esperar. Vamos entender a lógica. Eu tenho que cobrar esses tributos imediatamente, porque eu não posso esperar. Eu preciso agora. Quais são esses tributos? Primeiro, os extrafiscais. Os extrafiscais com exceção do IPI. Vamos relembrar quais são os extrafiscais? Beleza. O IOF teria o IPI, mas aqui o IPI não. Por que eu posso cobrar esses tributos, esses impostos imediatamente? Porque esses impostos eles têm por objetivo regular o mercado. Imagine aí na pandemia, né? Na pandemia, ou acabou a pandemia, eu preciso de mais importações, eu preciso de mais exportações, aí eu posso mexer com as alíquotas de importação e exportação. Então eu quero diminuir, o Brasil está importando muito, eu quero diminuir as importações. O que eu faço? Eu aumento o imposto de importação para diminuir as importações e o Brasil, né, produzir mais, o mercado consumidor usar os produtos brasileiros. Imagina se eu tivesse que esperar o ano seguinte, esperar os 90 dias. A indústria brasileira, o comércio brasileiro ia falir. Então eu não posso esperar. Então esses tributos aqui, extrafiscais, eu posso cobrar imediatamente. Eu posso aumentar a alíquota e já cobrar no dia seguinte. Não preciso esperar esses dois mecanismos. Também o IEG, o Imposto Extraordinário de Guerra. Esse Imposto Extraordinário de Guerra ele é cobrado no caso de guerra ou de sua iminência. O Brasil está prestes a entrar em guerra, ou já estamos em guerra com o Paraguai, por exemplo. Vamos cobrar o Imposto Extraordinário de Guerra. Já pensou se a gente tivesse que esperar o ano seguinte e esperar 90 dias? Ia estar todo mundo morto. Então vamos ter que cobrar imediatamente. O IEG pode ser cobrado imediatamente porque é situação urgente. E tem também os empréstimos compulsórios emergenciais. Empréstimo compulsório é um tributo de competência da União, que a União ela vai chegar para você, ei, me presta R$1.000. Aí você vai falar, não. A União vai falar, não importa, me dê. E ela pega, porque ele é um compulsório. Né? Então, o empréstimo compulsório emergencial
Se a União estiver precisando muito de dinheiro, estiver numa situação de emergência, de calamidade pública, ela pode instituir um empréstimo compulsório emergencial. Esse empréstimo compulsório, o contribuinte vai emprestar, vai ser obrigado a emprestar dinheiro para a União e depois a União vai devolver. Claro que não dá para esperar. Se é emergencial, se eu estou precisando urgentemente, eu não posso esperar o ano seguinte, o exercício financeiro seguinte. Então, esses tributos não obedecem o princípio da anterioridade. Beleza? Dá até para... não precisa nem decorar esses aqui. Se você conseguir entender a lógica, tem mais exceções. Tributos que podem ser cobrados no mesmo ano. Eles podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro, mas tem que esperar pelo menos 90 dias. Então, se eu instituir o IPI, os combustíveis, quando eu falo combustíveis, eu estou falando da CID e ICMS e da CID combustíveis. Então, esses tributos e as contribuições sociais, eu posso cobrar no mesmo ano, mas eu tenho que esperar pelo menos 90 dias. Não precisa esperar até o ano seguinte. Então, o IPI, que é o Imposto Extra Fiscal, que foi exceção do slide anterior, a CID combustíveis, ICMS combustíveis e as contribuições sociais. Esse aqui não cai muito. O que cai bastante é isso aqui, ó. Tributos que só observam a anterioridade. Ou seja, eu posso aumentar a alíquota dia 31 de dezembro e posso cobrar em 1º de janeiro. Não preciso esperar 90 dias, mas eu tenho que esperar o ano seguinte, que é o imposto de renda e base de cálculo de IPVA e IPTU. Base de cálculo de IPVA e IPTU. Não é a alíquota de IPVA e IPTU, é a base de cálculo. Olha só, o que é a base de cálculo do IPVA? É aquela tabela FIPE que sai todo ano com o valor dos automóveis. Então, aquele valor ele é atualizado anualmente. E ele é publicado às vezes em dezembro, às vezes é publicado mensalmente, ele sofre atualização. Se ele for atualizado em dezembro, não tem problema eu cobrar o IPVA em janeiro. Ok? Eu não posso mexer na alíquota, 3%, 2,5%, 2%, dependendo do estado, a alíquota não. Mas se eu mexer só na base de cálculo, não tem problema. Outra coisa importante sobre isso aqui, pegando o gancho disso aqui. Essa base de cálculo de IPVA e IPTU, eu posso atualizar sem precisar de lei. Tá? Então aqui também não precisa de lei se for para atualização. Não precisa de lei, porque a gente viu que para aumentar um tributo eu preciso de lei, né? Eu preciso de lei. Mas essa base de cálculo, se for somente atualizar a base de cálculo, não precisa de lei. Não precisa de lei se for relacionada à atualização. Então, por exemplo, o valor dos automóveis, os automóveis tiveram uma valorização esse ano, os carros usados, eles aumentaram o preço em relação ao ano passado. Essa atualização não precisa de lei para aumentar esse tributo. Consequentemente, o tributo vai aumentar, né? Se o valor do carro aumenta, o valor do IPVA vai aumentar também. Não preciso de lei para fazer essa atualização. A tabela FIPE pode ser atualizada por meio de decreto. Desde que não aumente, desde que o objetivo seja somente atualizar. Tá bom? Tem uma súmula importantíssima sobre isso aqui. Fechamos os princípios. Vou rapidinho para a gente concluir. Suspensão, exclusão e extinção de crédito tributário. Também é outro assunto que, nossa, se não cair, é porque a FGV endoidou. Porque ela está pirada. Mudaram os examinadores. Explode, aí fica todo mundo doido. Se não cair esses princípios, e se não cair suspensão, extinção e crédito do direito tributário, os professores de direito tributário vão ficar perdidos. E agora? O que eu vou falar nas minhas aulas? Que agora ninguém sabe mais nada. Né? Vamos lá. Suspensão do crédito tributário. A gente não pode confundir suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. 3 coisinhas diferentes que confundem a galera. Suspensão do crédito tributário, o crédito existe, só que ele não vai poder ser cobrado. Tá? Ele existe e não pode ser cobrado. É a suspensão. A extinção do crédito tributário, ele não existe. Morreu o crédito tributário, já era. Não posso ser cobrado por um crédito tributário que foi extinto.
E a exclusão nem vai vir cobrança nenhuma. Você está perdoado, está liberado. Vamos entender as hipóteses. Primeiro, suspensão. O método mnemônico, que é péssimo, mas é o único que eu conheço. É o modere copa. Modere copa. Você chegar lá na sua prova, a primeira coisa que você faz, antes de escrever o seu nome, você escreve lá, modere copa. Antes de escrever o nome. Se fosse na provinha da faculdade, escrevia na mão. Né? Pessoal na faculdade, mas não pode. Ele não vai ser eliminado e preso, porque dá prisão. Isso aí não pode não. Vamos lá. Modere copa. O mó é de moratória. Moratória é uma hipótese de suspensão. O que é moratória? É a prorrogação da data de vencimento do tributo. O tributo venceu dia 1º de outubro. Aí, poxa, estou atrasado. Aí foi prorrogado para 1º de dezembro, a data do vencimento. Então ocorreu a moratória. O crédito está suspenso. Você não pode ser cobrado enquanto não chegar a data do vencimento. Então a moratória é a prorrogação, a alteração da data do vencimento do tributo. O crédito está suspenso. Depósito integral. No depósito integral, você deposita o valor do tributo para poder questioná-lo administrativamente. Então, você vai recorrer do tributo, você não concorda com o tributo que está sendo cobrado, você deposita o valor para poder recorrer na administração pública. Então, esse depósito integral também suspende o crédito tributário. Recursos administrativos, e eu associo com a multa de trânsito. Você leva uma multa de trânsito, você recorre dessa multa de trânsito, enquanto tiver pendente esse recurso, você não vai poder ser cobrado. Você não vai ser obrigado a pagar a multa de trânsito enquanto tiver pendente o recurso administrativo. Aqui no direito tributário também. Você recorrer de um tributo, enquanto tiver pendente esse recurso, você vai estar com crédito suspenso. Concessão de liminares. Então você pleiteou alguma coisa na justiça e conseguiu uma liminar para não pagar o tributo. Ora, uma liminar judicial, você não pode ser obrigado a pagar se o juiz mandou você não pagar. E o parcelamento. Você parcelou, olha, eu tinha uma dívida na Enel, dívida enorme. E aí eu, caramba, vou parcelar. E aí parcelei a dívida, certo? Com esse parcelamento, você não pode ser cobrado pelo total da dívida enquanto as parcelas não vencerem. Ok? Claro que a Enel não cobra tributo. É outra coisa. É uma tarifa. Tá? Vamos lá? Próximo assunto. Então, só repetindo. Modere copa. Moratória, depósito integral, recurso administrativo, concessão de liminares e parcelamento. Você tem que saber as hipóteses de suspensão, vai saber as hipóteses de exclusão e todo o resto vai ser hipóteses de extinção. As hipóteses de extinção são muitas hipóteses de extinção. Então ninguém vai decorar a hipótese de extinção. Vocês vão saber as hipóteses de suspensão, que são só 5. Você vai saber essas aqui. Vai saber as hipóteses de exclusão, que só são 2. Aí, ó, exclusão são só 2. E todas as outras hipóteses serão extinção. Então, você vai usar a eliminação. Ok? Exclusão, anistia, que é o perdão das dívidas tributárias. Você foi perdoado por infrações tributárias, você não declarou imposto de renda. Aí você vai pagar uma multa. Aí digamos que o poder público perdoe essa multa. Você foi beneficiado pela anistia. Tá? Anistia é exclusão do crédito tributário. E isenção. Isenção também é hipótese de exclusão. Se cair, pagamento. Pagamento, a hipótese de suspensão, de extinção ou de exclusão. Espera aí, pagamento não está aqui, não é suspensão. Pagamento não é exclusão, não está aqui. Então, pagamento é extinção. Tá? Então, extinção. Transação. Pô, transação não é suspensão. Transação não é exclusão. Então, transação é extinção. Se não é suspensão, não é exclusão, é extinção. Então, vamos decorar o modere copa e vamos decorar aqui esse outro método mnemônico, que é o ANIS. Anistia e isenção. Beleza? Só puxando o gancho. Enquanto não me chamarem, eu vou continuando aqui. Diferença de isenção e imunidade. Imunidade é a não incidência do tributo nas hipóteses previstas na Constituição.
Então, só quem pode conceder imunidade é a Constituição Federal. Tá? Então, a imunidade é uma norma constitucional. Só a Constituição pode conceder imunidade. A isenção, não. A isenção, todos os entes federativos podem conceder isenção dos seus tributos. Então, cada ente federativo só pode conceder isenção de tributos da sua competência. A União pode conceder isenção do imposto de renda, pode conceder isenção dos tributos de sua atribuição. O Estado pode conceder isenção de IPTU? Não pode. O Estado não pode conceder isenção de IPTU porque o IPTU é um tributo municipal. Tá? É um outro princípio que é a vedação às isenções heterônomas. Significa dizer que cada ente federativo só pode conceder isenção dos tributos de sua competência. O município só pode conceder isenção dos tributos que ela pode regulamentar. E aqui é a extinção. Como eu falei, é o resto. E pagamento, transação, prescrição e decadência. Rapidinho, prescrição e decadência. Gente, decadência é a perda do direito de lançar o tributo. E prescrição é a perda do direito de cobrar esse tributo. Qual é a diferença entre lançar e cobrar? Lançar é o ato da administração pública, da fazenda pública, que vai verificar se você realizou o fato gerador. Olha só, você está com uma mala cheia de relógio, vindo dos Estados Unidos para o Brasil. Aí a autoridade fazendária, pode continuar? Rapaz, não dê liberdade para mim não, que eu continuo mesmo. Ah, tá. Eu pensei que você estava me dando tempo para eu... Não, né? O tempo é o mesmo, tá. Então, pessoal, decadência é a perda do direito de lançar. Você está com uma mala cheia de relógio trazendo aqui para o Brasil. O que você está fazendo? Você está importando mercadoria. Aí o fiscal lá de tributos, ele vai avaliar o valor dos seus relógios, vai avaliar quantos relógios você está trazendo, vai avaliar quem é que está trazendo o relógio e vai lançar o tributo. Vai dizer, olha, José da Silva está trazendo tantos relógios, por isso vai ter que pagar 10 mil reais. Esse é o lançamento. Eu não estou cobrando de você. Eu estou só dizendo quanto você vai pagar de tributo aqui. Estão fazendo o lançamento do tributo. Eu tenho 5 anos para lançar esse tributo. Se eu não lançar, se eu não fizer essa verificação em 5 anos, ocorreu a decadência. Aí não pode mais. Então imagine que você entrou com um relógio aqui no Brasil, ninguém te parou, ninguém nada, e você, estou livre do tributo. Não. Você só pode dizer isso depois de 5 anos. Porque pode ser que nesses 5 anos chegue lá um fiscal da Receita Federal, né? Fala, olha, você estava trazendo relógio, deixa eu ver aí. Tá. Então eles têm 5 anos para fazer essa atividade de fiscalização. Uma vez lançado o tributo, aí o poder público vai poder cobrar esse tributo. Então note que primeiro ele faz a fiscalização, ele verifica se você trouxe os relógios. Feita essa fiscalização, feito o lançamento do tributo, aí o poder público vai cobrar. Ele tem 5 anos para cobrar esse tributo. Se ele não cobrar esse tributo, então ocorre a prescrição. Ok? Então a prescrição só ocorre se o tributo tiver sido lançado antes. Beleza? Se o tributo não foi lançado, então houve decadência. Se o tributo foi lançado e o poder público não cobrou em 5 anos, então ocorreu a prescrição. Beleza? Tanto a decadência como a prescrição são hipóteses de extinção, porque não são de exclusão e nem são de suspensão do crédito tributário. Beleza? Pessoal, é isso que tinha para falar. Eu acho que eu até usei mais do meu tempo, eram 20 minutinhos, mas eu tenho certeza que alguma coisa sobre isso vai cair, a não ser que seja a primeira vez na história que não cai. Sempre cai isso. Pessoal, muito obrigado. Vou passar a palavra à professora Débora, de Processo Civil. Forte abraço!